O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhes restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós voltamos, depois do tempo pascal, na verdade, da quaresma, nós voltamos para o tempo comum. Se você observar, claro que você está observando, só se você for daltônico, né? O padre está vestido de verde. Então, o tempo comum, ele é o tempo onde a igreja nos mostra essa cor verde, porque nós estamos num processo de amadurecimento. Tudo que é verde, uma fruta verde, ela vai ficar madura, não é? Se ela não cair antes do tempo, e com certeza nós não cairemos, não é? Nós permaneceremos de pé. E a liturgia desse tempo comum, ela vai sempre nos levar a esse processo de nós olharmos para nós mesmos, num processo de amadurecimento espiritual, e darmos passos muito concretos na nossa vida, para esse amadurecimento, para esse crescimento, para essa experiência com o nosso Senhor. Veja só, São Tiago, ele está sendo muito duro, não sei se você percebeu, aqui nesse texto. Porque ele está falando da realidade do apego ao dinheiro, dos males causados pelo dinheiro. Inclusive, São Paulo vai dizer a Timóteo que a causa de todos os males é o amor ao dinheiro. Mas veja bem, o Senhor condena o rico? Sim ou não? Não. Claro que não. Não, ele não condena. Ele condena aquele que faz da sua riqueza um ídolo. Daquele que se torna egoísta com aquilo que, por graça de Deus, pôde conquistar. Se torna injusto, insensível às necessidades do outro. Nós vamos ver aqui o Senhor falar pela boca de Tiago, dizendo exatamente isso. Veja só. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixaste de pagar, está gritando. E o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então ele não está dizendo aqui que o rico é condenado. Ele está dizendo da injustiça, ele está dizendo da avareza, ele está dizendo da insensibilidade, ele está dizendo do apego, ele está dizendo do culto ao Deus Mamon, ao Deus que é o dinheiro. É isso que é condenável. Mas se a gente ama verdadeiramente a Deus, consequentemente a gente vai amar as pessoas, não é verdade? Esse é o processo. Inclusive São João vai dizer assim, olha que palavra forte. São João vai dizer, se você diz que ama a Deus, a quem
se você diz que ama a Deus a quem você não vê, e não ama o seu irmão que você vê, você é um mentiroso. Você não ama verdadeiramente. Esses dias eu tive a graça, fui convidado por umas irmãs carmelitas, que no Carmelo que elas moram, né, o Carmelo foi fundado, né, lá no Monte Carmelo. Inclusive as monjas, os carmelitas, dizem que Elias é o pai do Carmelo, né, no entanto que é lá no Monte Carmelo. Mas Santa Teresa d'Ávila fez a reforma do Carmelo, e eu pude celebrar o centenário do Carmelo lá em Camaragibe, no Pernambuco, semana passada. Então eu fui para estar com elas, para celebrar a missa, para fazer uma manhã de espiritualidade, para celebrar o centenário, né, na celebração que teve com a diocese, com os padres. E uma das coisas que fica bem claro na doutrina desenvolvida por Santa Teresa d'Ávila ela coloca no mesmo patamar o relacionamento com Deus e o relacionamento com os irmãos. Por exemplo, elas são obrigadas, pela regra, a 2 horas de oração todos os dias. Mental, meditação, adoração diante do Santíssimo. E elas também são obrigadas pela regra, a 2 horas de convivência entre elas por dia. Exatamente Santa Teresa mostrando isso. O amor que eu tenho por Deus precisa transbordar no amor que eu tenho pelos meus irmãos, pelo meu próximo. Então ela provocou isso lá no Carmelo. E que precisa falar conosco. Se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós amaremos consequentemente as pessoas. E nós seremos generosos. A liturgia de hoje precisa falar conosco em relação à generosidade, à liberalidade, à caridade, ao amor concreto gerado pelo Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, a palavra vai dizer que eles eram um só coração e uma só alma. Depois a palavra continua dizendo que eles tinham tudo em comum. Ninguém passava necessidade na igreja primitiva, porque esse amor gerado no coração deles por Deus, consequentemente os levava a amar o irmão e a ser generoso, a partilhar. Nós não podemos ser avarentos. Diga comigo, eu não posso ser avarento, apegado ao material. Eu quero dizer para você que veio nessa missa aqui clamando por milagres, eu quero dizer para você agora que me acompanha pela TV no Brasil e fora do Brasil. No mundo materialista, nós temos que levantar a bandeira profética da pobreza de espírito, do desapego, da confiança na divina providência e principalmente da generosidade do nosso coração em compartilhar, em não reter. Veja a palavra que Tiago vai dizer: vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como um fogo. Veja, nós estamos sendo provocados por Deus a agir profeticamente. Qual é a ação profética que Deus pede de nós como igreja hoje, nessa liturgia? Pobreza de espírito, desapego, confiança na providência de Deus, generosidade de coração. Essas palavras duras de São Tiago, elas servem para chamar a nossa atenção para um passo de conversão que nós precisamos dar, para um arrependimento, para uma contrição, para nós olharmos para a nossa vida e percebermos que nós precisamos de mudança nessa área. Na Canção Nova, o Padre Jonas nos ensinou uma atitude de desapego que ele aprendeu de Dom Bosco, nosso avô. Na Canção Nova existe uma prática mensal. Nós fazemos um retiro chamado Retiro da Boa Morte. E o que é o Retiro da Boa Morte? Eu me preparo para morrer todos os meses. Então eu paro diante de Deus, faço um exame de consciência, busco a confissão mensal, que essa é a prática da nossa vida espiritual na Canção Nova, a confissão mensal. Depois eu abro o meu guarda-roupa e olho se tem coisa lá guardada, sobrando, porque o que eu não uso não é meu, alguém está precisando. Eu vou lá e tiro e dou. Olho a minha biblioteca, organizo as minhas gavetas, vejo se tem alguma coisa sobrando e que não está sendo usado para que aconteça a partilha. E ali a minha malinha fica pronta. Se o Senhor me chamar, a minha mala está pronta, está tudo organizadinho.
Olha, assustaram, né? Achando que era o Senhor que estava chamando. Mas é uma prática espiritual que nos leva ao desapego, que nos leva a viver aquilo que hoje o salmista vai dizer: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém leva nada, fica tudo aqui. Então hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: se desapegue, viva essa pobreza de espírito, viva essa generosidade, essa liberalidade, seja generoso com as pessoas, mas seja também generoso com Deus, porque a nossa caridade cristã, ela não é uma caridade vazia. Nós fazemos por causa de Deus, por amor a Deus. Quando eu ajudo uma pessoa necessitada, eu estou ajudando Deus naquela pessoa. O que fizestes a mim, ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois, para concluir, o Evangelho vai falar conosco de uma coisa que nós precisamos nos posicionar hoje e sair dessa missa com esse milagre. Amém? Posso dizê-lo? Dizer não ao que nos afasta de Deus. Diga comigo: eu preciso dizer não ao que me afasta de Deus. Veja, a linguagem de Jesus, ela chega a ser hiperbólica, exagerada, né? Para ele demonstrar para nós o compromisso que nós temos que ter. Ele vai dizer: se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu olho te leva a pecar, arranca. Se o teu pé te leva a pecar, corta. Cortar e arrancar são verbos usados no Evangelho para que eu e você entendamos e tenhamos a coragem e a ousadia de fazer exatamente isso. Cortar o pé ou arrancar o olho? Sim ou não? Não. Mas ter a coragem de cortar e de arrancar da minha vida tudo aquilo que me leva a afastar-me de Deus. Tudo aquilo que pode possibilitar o pecado na minha vida, tudo que me leva ao pecado, o que pode me levar a pecar, precisa ser cortado por amor a Deus. Diga comigo: por amor a Deus. Esse amor precisa valer mais do que tudo. Muitas vezes, eu que acompanho pessoas muito jovens, às vezes alguém manda uma mensagem assim: ô padre, em tal lugar é pecado? Eu falo: oh, meu Deus, tem tanto tempo que eu já estou acompanhando essa criatura, dá vontade de dar uma resposta. Não pergunta mais se é pecado, pergunta se vai agradar a Deus. Esse lugar vai me expor ao pecado? Se me expõe ao pecado, eu não vou, porque eu quero agradar a Deus. Esse tipo de coisa, de música, esse tipo de filme, aquilo que eu estou acessando, ou vamos dizer, e até mesmo um show. Estou chutando, tá? Me aproxima de Deus ou tem a possibilidade de me afastar de Deus? Ainda que uma coisa seja muito boa, mas se vai colocar minha alma em perigo, se vai ter a possibilidade de me afastar de Deus, eu devo recusá-la. Corta, arranca. Isso é profético. Isso é para quem tem a coragem de se posicionar ousadamente por amor a Deus. Hoje eu estava ouvindo o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, meu amigo lá de Cuiabá e amigo da Canção Nova. Ele fez uma citação de Santo Inácio de Loyola, onde na citação eu até copiei. Santo Inácio vai dizer assim: a finalidade do homem na terra é amar e servir a Deus. Repete comigo: a finalidade do homem na terra é amar e servir a Deus. Amém? E aí ele vai continuar, Santo Inácio: e a finalidade de todas as coisas do mundo é o homem. O que Santo Inácio está dizendo? Tudo foi criado por causa do... Depois que Deus terminou de criar o homem, ele viu que era muito bom. Porque todas as coisas foram criadas no mundo por causa do homem. Então, o homem deve se aproximar dessas coisas, vai dizer Santo Inácio, à medida que elas o aproximam de Deus, e deve afastar-se à medida que elas nos afastam de Deus. Então é preciso colocar a nossa vida na direção certa, no caminho correto. É preciso fazer uma avaliação para nós nos percebermos diante de Deus. Será que as minhas escolhas têm agradado a Deus?
Será que aquilo que eu tenho vivido tem agradado a Deus? Ainda que não seja um absurdo, uma absurdidade, algo terrível. Mas se me afasta de Deus, eu que estou buscando a Deus, não me serve mais. Não deve me servir mais. Ainda que seja lícito, não deve me servir mais. E Jesus diz algo interessante. Corta, arranca, para que não sejas condenado ao inferno. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós saímos com 2 missões proféticas que a palavra nos dá. A primeira delas é uma confiança total em Deus, que nos leva a um abandono, que nos leva a viver a generosidade num mundo materialista, apegado, egocêntrico, egoísta, que só olha para si mesmo, para o seu umbigo. Nós somos chamados a partilhar. E a segunda coisa é uma posição definida e determinada em querer agradar a Deus. Aquele que agrada a Deus nesse mundo é um sinal profético. Coloca a mão no seu coração e diz: meu Deus, nessa noite de graça, onde a sua palavra me alcança, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Uma aliança de amor. A partir de hoje, eu vou lutar para te agradar. E eu sempre vou me perguntar: isso agrada o Senhor? Isso vai me fazer experimentar a proximidade do Senhor? Ou tem a possibilidade de me afastar de Ti? E de hoje em diante, Senhor, nessa aliança feita no Seu Espírito, eu quero agradá-lo em tudo, ainda que seja para mim um ato heróico, um martírio à renúncia. Eu estou disposto a viver esse projeto, essa vontade do Senhor para a minha vida. Amém. Se você fez com sinceridade essa oração, eu quero dizer para você que lá do alto do céu, mas aqui, onde Ele está presente no meio de nós, Deus se agradou da sua oração. E eu queria que você se aplaudisse por aquilo que você, como decisão, tomou diante de nosso Senhor nessa noite. Aplauda esse irmão que está aí do seu lado também, porque a decisão que você tomou não foi sozinha, foi junto com esse irmão. Deus abençoe o seu bom propósito.